Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Onde está o erro aqui? Você olha, pensa, meu Deus do céu, onde haverá o erro aqui? Bom, a expressão tem sim um desvio ortográfico, ela não está correta. Sabe qual é o correto do verbo preaquecer? É exatamente este aqui, ó. A escrita correta é esta. Aliás, nas variações também. Ou seja, quando um determinado prato, por exemplo, estiver pré-aquecido, a escrita é exatamente esta. Não há o uso do acento, tampouco o uso de hífen. Pois é, que seria o pensamento normal. Aliás, em se tratando de pré, quando você visualizar a expressão pré, pensar em pré, a dica é sempre consultar o vocabulário ortográfico da nossa língua portuguesa. Aliás, falando nisso, aqui no link abaixo, eu deixo um convite especial para você de um evento nos dias 5, 6 e 7 de abril sobre a nossa comunicação. Gratuito, 3 palestras imperdíveis, eu falo um pouco mais no fim do vídeo. Vamos a mais uma lição então, quer dizer, pré-aquecer, pré-aquecido, esqueça isto aqui e sempre faça uma consulta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, lá no site da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Perfeito? 5, 6 e 7 de abril, sempre às 20 horas, agora no ano de 2022. Vamos à frente então falar sobre as expressões adverbiais, sobre os danados dos períodos compostos e os sinais de pontuação. Quando se fala sobre período composto na língua portuguesa, nós já lembramos de duas ou mais orações. Então, os períodos compostos, especificamente aqui sobre período composto adverbial. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Veja a seguinte situação. Caso não haja desistência, vírgula. Caso não haja desistência, vírgula. A vaga será sua. Nós temos aqui uma ideia de hipótese. E deste lado aqui, exatamente aqui, o uso da vírgula. A ideia hipotética é chamada de oração subordinada adverbial condicional. Então, o que temos aqui é exatamente a ideia da hipótese, ou seja, se não houver. Aliás, é muito interessante você se lembrar da seguinte relação. Com a conjunção se, nós temos o verbo no infinitivo. Se houver, se não houver. Agora, quando nós encontramos a expressão caso, nós temos sempre que lembrar da conjugação verbal no subjuntivo. Então, caso não haja desistência. Perfeito? E por que o uso obrigatório da vírgula aqui? É super interessante que você possa aumentar, ampliar o saber em relação às orações subordinadas adverbiais, aos próprios advérbios. E você deve se lembrar de que um advérbio antes da oração principal deve fazer o uso da vírgula. Então, veja só, aqui nós temos o advérbio, caso não haja desistência, que corresponde à oração subordinada adverbial condicional, e logo depois nós encontramos o sujeito à vaga, o verbo será no futuro, e aí uma ideia complementar, ou seja, a relação de sujeito, verbo, complemento. Então, tudo que vier antes disto, chamado de oração principal, nós devemos nos lembrar de que? Do uso da vírgula. Veja só. Então, caso não haja desistência. Bom, vamos a mais uma oração, uma típica oração adverbial, agora de tempo. Uma palavra muito usada no nosso dia a dia, que é o termo quando. Veja só. Quando eu ouvi Elis pela primeira vez, olha só, senti uma profunda emoção. Aqui estou fazendo um pouco mais resumida a sentença. Quando ouvi Elis Regina pela primeira vez, senti profunda emoção. Veja só que agora nós temos um tal de um sujeito aqui elíptico. Eu posso deduzir por meio da desinência do verbo sentir aqui, olha só. Então, quando ouvi Elis, eu senti uma profunda emoção, ou quando ouvi Elis, senti uma profunda emoção.
Isto aqui, conforme eu disse na tela anterior, nós vimos que é uma oração subordinada, adverbial, agora de quê? De tempo. Então nós temos aqui uma oração subordinada adverbial temporal, uma ideia de tempo. E o que nós devemos colocar em prática é uma oração temporal que está antes do sujeito da oração principal. Então, primeiro há uma oração temporal, quando eu ouvi Elis pela primeira vez. Depois nós temos o sujeito da oração principal, eu. Depois nós temos o verbo sentir e depois nós temos uma profunda emoção. Então, veja só, nós temos a ideia de tempo deslocada, a oração subordinada adverbial temporal, o sujeito eu, o verbo sentir no pretérito e depois a complementação. Vale também, então, neste caso aqui, a vírgula é obrigatória. Vale também nós nos lembrarmos, então, o advérbio em forma de oração, antes do sujeito. Então, há o sinal de pontuação aqui. E para que serve o sinal de pontuação? O sinal de pontuação é um elemento para organizar a oração, ordená-la. Então, um elemento de organização. E você também deve se lembrar de um ponto super prático da nossa língua portuguesa em relação às orações como um todo, né? Vamos lá. Então, quando nós encontramos isso aqui, ó, eu senti emoção. É claro que a esta altura do nosso episódio de hoje, nós sabemos que não deve haver uma vírgula aqui. E eu pergunto a você, fazendo uma revisão, claro, né? Nós temos o quê? Sujeito eu, o verbo sentir e de cá o objeto direto emoção. Eu senti emoção. E nesta relação entre sujeito, verbo, complemento, não devemos encontrar o uso da vírgula. Também nós não teríamos a vírgula aqui, perfeito? E é exatamente sobre este tópico que há mais de 6 meses eu venho organizando a Semana do Comunicador de Sucesso. A Semana do Comunicador de Sucesso, neste ano de 2022, pela primeira vez, será nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2022, sempre às 8 horas. Para fazer parte da Semana do Comunicador de Sucesso, você deve se inscrever aqui no link abaixo, aqui exatamente no YouTube. Você terá acesso a uma série de conteúdos gratuitos e uma palestra. Essa palestra, na verdade, equivale a basicamente se eu desse a você 4.500 em 3 horas. É exatamente o valor da minha hora, só que eu não vou cobrar nada nesta palestra sobre comunicação, língua portuguesa e a postura diante do mercado, a postura estratégica em relação à comunicação. Quer melhorar a comunicação e entender mais sobre a nossa língua portuguesa, aprendendo a ter uma postura cada vez mais assertiva no mercado? Inscreva-se já, Semana do Comunicador de Sucesso no ano de 2022, 5, 6 e 7 de abril, agora, daqui a algumas semanas, sempre às 20 horas. Inscrição gratuita, todo evento gratuito, certo? Inscrição ali abaixo, seja bem-vindo. Um abraço e até lá.